واقف. الو واقف. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano junto com Vatican Media e Vatican News, diretamente de Beirute, a visita do Papa Leão XIV a Beirute. Nesse momento, a oração silenciosa no lugar da explosão do porto de Beirute. Uma saudação às emissoras de rádio e de televisão que estão conosco a partir deste momento. O Papa chegou momentos atrás no lugar onde nós temos esse monumento que recorda aquele 4 de agosto de 2020, uma dupla explosão que matou mais de 200 pessoas, feriu outras 7.000 e deixou mais de 300.000 pessoas desabrigadas. Momento em que o Papa se detém em oração no porto de Beirute. Um nitrato de amônio confiscado em 2014 de um navio abandonado e depositado no porto sem medidas de segurança causou 2 explosões em rápida sucessão. A primeira menor, seguida pela segunda, considerada uma das explosões não nucleares mais poderosas da história. O episódio foi detectado como um evento sísmico de magnitude 3.3. Papa ainda em oração. Conclui agora, deposita uma coroa de flores para recordar as vítimas. Mais de 200 pessoas. Apesar dos repetidos apelos nacionais e internacionais por responsabilização judicial, investigações eficazes, independentes e imparciais ainda não foram concluídas. Em fevereiro desse ano, após anos de suspensão, a investigação liderada pelo juiz Tarek Bitar foi retomada. Mas persistem incertezas ligadas a obstáculos e interferências de líderes políticos e funcionários do Estado que se recusaram a comparecer para interrogatórios e até denunciaram o juiz. 5 anos após a explosão, as famílias das vítimas, os feridos e gerações inteiras de pessoas traumatizadas pela tragédia ainda aguardam justiça. Nos últimos meses, o dia foi declarado Dia de Luto Nacional. Uma rua recebeu o nome das vítimas de 4 de agosto de 2020. E o local da explosão, onde nós nos encontramos neste momento com o Santo Padre, foi tombado como patrimônio histórico.
primeiro-ministro acolheu o Santo Padre e agora o Papa encontra alguns familiares das vítimas. Depois uma coroa de flores, saúda então alguns parentes das vítimas presentes e alguns sobreviventes, inclusive da explosão. O Papa se detém e conversa com cada uma delas. Era um momento muito esperado, sem dúvida nenhuma, porque é uma ferida ainda muito aberta no coração dos libaneses, daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que perderam suas casas, daqueles que ainda vivem esse drama esperando por justiça. Depois de 5 anos, ainda não se conhecem as razões da tragédia. Não se sabe quem, quais pessoas poderiam ser, os grupos ou os países por trás do que aconteceu. Ou se foi apenas realmente um acidente. Nesse caso, a negligência também um tipo de crime. Um abraço ao Santo Padre, recordando naturalmente a dor ainda de famílias, de entes queridos que perderam a vida nessa explosão. Recordamos, era o dia 4 de agosto de 2020. O pai que pede uma foto para a filha, daquilo que a gente entende, perdeu a mamãe. É a recordação de um momento que tenho certeza ficará na memória, não somente dessas pessoas que sobreviveram, ou daqueles que perderam seus entes queridos, mas de todos aqueles que viveram esse drama e continuam a viver. Você vê que perdeu o papai. O porto ocupa quase toda a lateral do triângulo que forma a península da capital libanesa. E aquele dia 4 de agosto mudou a história de um país inteiro. Mais de 200 mortos. Mais de 7.000 pessoas feridas. 300.000 desabrigados. Papa que visita o Líbano. Papa que se encontrou ontem com os jovens. Momento de festa. E hoje recordando então um episódio triste na história, como dissemos, deste país. O 4 de agosto foi declarado o dia de luto nacional para recordar as vítimas. E o local onde nós estamos, o local da explosão, foi tombado como patrimônio histórico. Eu conto um pouquinho a sua história ao Santo Padre. Pessoas que perderam o marido, filho, a esposa, a mãe, o pai. Uma dor ainda aberta. Uma dor que ainda provoca a triste recordação daquele 4 de agosto. Lentamente, o Santo Padre ouve as histórias de cada um. O vice-primeiro-ministro libanês Tarek Mitri, que esteve em Roma
semanas atrás, não escondeu a grande expectativa pela visita do Santo Padre ao Líbano. A visita, como ele disse, a um local onde tantas pessoas perderam a vida e mais de 7.000 ficaram feridas. Dimitri é um grego ortodoxo e membro do Conselho Ecumênico das Igrejas. E foi recebido pelo Papa e também pelo secretário de Estado, Cadel Parolin. Disse que essa etapa da viagem do Papa ao Líbano é um momento em que o Papa demonstrará sua atenção e o seu apoio espiritual às vítimas da explosão, como estamos vendo nesse momento. Uma explosão que deixou profundas cicatrizes entre as famílias e talvez entre todos os libaneses. Diz ele que, como governo, nós estamos fazendo de tudo para apoiar o judiciário, que no Líbano é independente, assim como em outros países democráticos. E o nosso apoio é fazer com que ele possa realizar o seu trabalho e concluí-lo o mais rápido possível. Mas não esconde que a investigação tem sido extremamente difícil e muito lenta. Portanto, depois de 5 anos ainda não se conhecem as razões da tragédia. Não se sabe quem, quais pessoas poderiam ser, os grupos ou os países por trás dessa tragédia. Recordava ainda o vice-primeiro-ministro. Os libaneses esperaram tanto o Santo Padre, esperaram pelo Papa, esperavam por uma palavra de paz e a confirmação de que o Líbano ainda é um país onde o diálogo e a convivência são possíveis, porque nunca falharam, apesar de toda a violência, disse o vice-primeiro-ministro, que temos vivido entre as comunidades. Nenhum libanês, disse ele, jamais diria que não estamos mais em nível de vivermos juntos. Portanto, a convivência tem sido mais forte que os nossos conflitos. Santo Padre, que também abençoa as crianças, a presença de sobreviventes, de pessoas, famílias que perderam seus entes queridos nesse local do porto de Beirute. Um momento precedente em que o Papa rezou em silêncio. Oração silenciosa no lugar da explosão do porto de Beirute. Acompanhado, recordamos, pelo primeiro-ministro libanês que acolheu o Santo Padre. Esse é um momento, sem dúvida nenhuma, que traz à memória de todos os libaneses aquele trágico 4 de agosto e todas as suas consequências. O Papa depôs uma coroa de flores, conversou com alguns sobreviventes e familiares e pessoas que perderam seus entes queridos. Saudou então os parentes e sobreviventes daquela explosão. Santo Padre conclui esse momento tão aguardado, tão esperado, e agora se dirige para Beirut Waterfront, uma área costeira, onde nós teremos o último momento dessa visita do nosso Papa Leão, a Santa Missa. A Santa Missa que conclui esse terceiro dia de visita, teve início no domingo, e depois o Santo Padre, após a cerimônia eucarística, temos a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Beirute, a saudação, discurso do presidente, o Papa também fará um discurso, e toma o avião
com destino a Roma, devendo chegar por volta das 4h10 da tarde, hora italiana, portanto, 12h10, hora do Brasil, colocando um ponto final na sua primeira viagem apostólica internacional. Com os olhos ainda desse terreno, podemos ver da destruição, da oração do Santo Padre pelas vítimas, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que sobreviveram, para que seja um novo recomeço. Santo Padre vai agora para a celebração da Santa Missa, que estaremos transmitindo ao vivo a todos vocês. Vamos rezar junto com o Santo Padre e com o povo libanês. Vemos a presença do presidente libanês também nesse momento, que já se encontram aonde teremos a celebração da Santa Missa. Saudando a todos vocês, e dentro de mais alguns instantes estaremos então com imagens, as imagens já temos, mas com a transmissão da Santa Missa, momento singular, no Beirut Waterfront, na zona costeira da capital libanesa. São mais de 100 mil fiéis presentes nesse momento. Desejando a todos vocês uma boa terça-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. عندما أنساك وجهي يغشاك أمكث في الظلام عندما أراك قلبي يلقاك يغمرني السلام أعبدك سيدي أسبح اسمك أحمله في ذات اليوم كشعلة نار تلهب قلبي تشعل فيا نور الحياة